Princípio da presunção de legitimidade nos atos administrativos. O princípio da presunção de legitimidade é um dos pilares do direito administrativo, refletindo a confiança que se deve ter nos atos praticados pela administração pública. Esse princípio estabelece que os atos administrativos são, em regra, considerados válidos e legítimos, a menos que se prove o contrário. Assim, a presunção de legitimidade se torna uma defesa importante para a atuação do Estado, proporcionando segurança jurídica tanto para a administração quanto para os administrados. Os atos administrativos são praticados com a finalidade de aplicar a lei, portanto, têm a legitimação democrática conferida pelo processo legislativo. Isso significa que, ao emanarem da administração pública, esses atos são vistos como expressão da vontade do Estado e, por consequência, são protegidos por essa presunção de conformidade com o ordenamento jurídico. Essa proteção não é absoluta, mas cria um ambiente onde a validade dos atos é a norma até que se prove a sua irregularidade. A presunção de legitimidade opera como uma regra do jogo no campo jurídico, onde os atos administrativos, mesmo que venham a apresentar vícios ou ilegalidades, permanecem válidos até que sejam formalmente invalidados. Por exemplo, se um ato administrativo é publicado para a concessão de um benefício, este ato gera efeitos imediatos e válidos, mesmo que posteriormente se descubra que houve um vício na sua elaboração. A retirada desse ato somente ocorrerá por meio de um procedimento administrativo de invalidação, que exige formalidades e a observância do devido processo legal. A ideia de que o ônus da prova recair sobre o particular é uma das principais características desse princípio. Ou seja, se um cidadão ou uma entidade acredita que um ato administrativo é ilegal ou viciado, cabe a ele apresentar evidências e argumentos que sustentem essa afirmação. Isso evita que a administração pública seja constantemente desafiada e questionada, garantindo que suas decisões sejam respeitadas até que se prove o contrário. Esse aspecto é especialmente relevante no contexto de segurança jurídica, uma vez que a permanência dos efeitos dos atos administrativos é fundamental para a estabilidade das relações entre a administração e os administrados. Sem a presunção de legitimidade, a atividade administrativa poderia ser permanentemente questionada, levando a um clima de incerteza que prejudicaria tanto o funcionamento do Estado quanto a confiança da sociedade nas suas instituições. Um exemplo prático pode ser encontrado na área da licitação. Quando um processo licitatório é conduzido e um contrato é celebrado, o ato administrativo que homologou essa licitação é presumido legítimo. Assim, mesmo que uma empresa concorrente acredite que houve ilegalidade no processo, ela precisa apresentar provas substanciais que demonstrem a irregularidade, sob pena de ver sua contestação rejeitada. Essa dinâmica ajuda a preservar a continuidade e a eficácia dos atos administrativos, fundamentais para a boa gestão pública. Além disso, a presunção de legitimidade não apenas protege a administração, mas também promove um equilíbrio nas relações entre o Estado e os cidadãos. Ao impor a obrigação de provar a ilegalidade, o sistema jurídico estimula os administrados a atuarem de forma mais responsável e fundamentada em suas contestações. Isso contribui para uma cultura de respeito às normas e ao ordenamento jurídico, além de promover uma maior responsabilidade na atividade administrativa. Entretanto, a presunção de legitimidade não é um escudo absoluto para a administração pública. Em determinadas situações, pode ser necessária a anulação ou revogação de atos administrativos que, embora legítimos na forma, apresentem conteúdo ilegal ou prejudicial aos interesses públicos. Nesses casos, o próprio ordenamento jurídico prevê mecanismos para a invalidação desses atos, demonstrando que a presunção de legitimidade é relativa e sujeita a exceções. Os princípios do direito administrativo, como a legalidade, a moralidade e a eficiência, caminham juntos com a presunção de legitimidade. Enquanto a presunção protege a validade dos atos administrativos, os outros princípios asseguram que a administração atue dentro dos limites legais e éticos estabelecidos, evitando abusos de poder e garantindo a adequada prestação dos serviços públicos. Assim, o respeito a esses princípios se torna essencial para a manutenção da legitimidade da administração pública. A análise crítica da presunção de legitimidade também revela a necessidade de um equilíbrio dinâmico. Embora seja vital para a proteção da atividade administrativa, essa presunção não pode se tornar um mecanismo que permita a perpetuação de atos manifestamente ilegais ou que violam direitos fundamentais. Portanto,
O sistema jurídico deve garantir que existam caminhos efetivos para a contestação e a correção de atos administrativos, assegurando que a justiça prevaleça em todas as situações. Outro ponto a ser considerado é a importância do controle social e da fiscalização dos atos administrativos. Cidadãos, organizações da sociedade civil e instituições como o Ministério Público desempenham papéis cruciais na supervisão da legalidade dos atos administrativos, contribuindo para a promoção da transparência e da responsabilidade no setor público. Esse controle social complementa a presunção de legitimidade, assegurando que a administração pública atue sempre em conformidade com o interesse público. O desafio de equilibrar a presunção de legitimidade com a necessidade de responsabilização da administração pública é uma questão permanente no campo do direito administrativo. À medida que a sociedade avança e se torna mais exigente, as expectativas em relação à transparência e à eficiência da administração aumentam. Assim, o princípio da presunção de legitimidade deve evoluir, acompanhando essas transformações e assegurando que continue a ser um elemento fundamental da governança pública. Por fim, o princípio da presunção de legitimidade é essencial para a construção de um Estado democrático de direito, onde a confiança nas instituições e na legalidade é um bem precioso. Essa presunção proporciona a estabilidade necessária para que a administração pública possa atuar em prol do bem-estar da sociedade, garantindo que seus atos sejam respeitados e que a legitimidade dos mesmos seja defendida até que se prove o contrário. A correta aplicação desse princípio, juntamente com um sistema de controle eficaz, é fundamental para a construção de uma administração pública responsável e comprometida com a justiça e a equidade. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!